Há mais de 2000 anos, o apóstolo João, exilado na solitária ilha de Patmos, recebeu visões que revelavam um futuro de destruição e renovação. Um futuro onde o destino da humanidade seria selado em uma batalha épica entre o bem e o mal. Essas visões foram registradas no livro de Apocalipse, uma obra que, ao longo dos séculos, tem gerado tanto temor quanto fascínio. Com seu simbolismo enigmático, imagens aterradoras e profecias de eventos cataclísmicos, o Apocalipse continua a intrigar estudiosos, teólogos e todos aqueles que buscam compreender o que está reservado para o fim dos tempos. O apóstolo João viu em suas visões um futuro onde as forças do mal se levantariam, onde as trevas dominariam o mundo e onde a humanidade enfrentaria o juízo final. No entanto, o livro de Apocalipse não é apenas uma profecia de catástrofes e destruição, mas também uma mensagem de esperança. No coração das revelações de João está a promessa de um novo começo, um novo céu e uma nova terra, onde a paz e a justiça prevalecerão para sempre. É nesse contexto de destruição e renovação que surgem algumas das imagens mais poderosas e assustadoras da Bíblia. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, a Grande Babilônia, as batalhas celestiais e, finalmente, a figura redentora do Cordeiro de Deus. Mas mesmo com tantos séculos de interpretações e debates, uma pergunta persiste. Estamos vivendo o fim dos tempos? Em um mundo marcado por guerras, desastres naturais, incertezas políticas e crises sociais, muitas pessoas se perguntam se as visões de João, registradas no Apocalipse, são um reflexo do que estamos vivendo hoje. Será que as palavras do apóstolo são uma descrição do nosso presente? Ou será que elas apontam para um futuro distante e ainda desconhecido? O Apocalipse é, sem dúvida, uma das partes mais misteriosas e controversas da Bíblia. Sua linguagem simbólica, rica em metáforas e imagens, tem sido interpretada de várias formas ao longo dos séculos. Alguns veem o livro de Apocalipse como uma alegoria da luta espiritual entre o bem e o mal, enquanto outros acreditam que ele descreve eventos futuros específicos, como guerras, cataclismos naturais e a vinda do Messias. E há aqueles que, no entanto, afirmam que muitas dessas profecias já se cumpriram em eventos históricos, enquanto outros aguardam ansiosamente o cumprimento completo das palavras de João no fim dos tempos. Mas independentemente de como o Apocalipse é interpretado, ele nos força a refletir sobre o nosso próprio lugar no mundo. O fim dos tempos, como descrito por João, não é apenas uma questão de eventos cósmicos, mas também de um confronto interior, onde cada indivíduo precisa escolher seu caminho entre a luz e as trevas. Neste vídeo, vamos explorar o simbolismo do livro de Apocalipse, analisar suas profecias e tentar entender o que elas significam para nós hoje. Estamos de fato vivendo o fim dos tempos? Ou estamos apenas testemunhando o prelúdio de uma nova era? Os Cavaleiros do Apocalipse. Entre as visões mais aterradoras e simbólicas que João teve em seu exílio, estão os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles cavalgam com uma força imensurável, atravessando o fim dos tempos, trazendo com eles uma nova ordem de destruição, guerra, fome e morte. Cada cavaleiro representa um poder descontrolado que se manifesta no mundo, e juntos eles desferem golpes que não apenas devastam a terra, mas também abalam as fundações da fé humana. O primeiro cavaleiro é o Cavaleiro do Cavalo Branco. Ele aparece com um arco em suas mãos e uma coroa sobre sua cabeça, montado em um cavalo que simboliza a pureza. Muitos se perguntam, seria ele o conquistador da paz, o grande líder que traz a salvação? Ou ele é, na verdade, um impostor, o anticristo que se disfarça de líder justo para enganar as nações? O Cavaleiro do Cavalo Branco, apesar de sua aparência nobre, carrega consigo o prenúncio da ilusão de paz, uma paz que pode ser obtida por meios de guerra, controle e opressão. Sua chegada é um sinal de que a humanidade pode ser seduzida por falsas promessas de segurança, mas a verdadeira paz será conquistada apenas quando o Cordeiro de Deus retornar. Em seguida surge o Cavaleiro do Cavalo Vermelho, um ser armado com uma grande espada. Ele é o portador da guerra, o causador de conflitos e divisões.
O cavalo vermelho simboliza o derramamento de sangue, o rompimento das relações humanas e a batalha constante entre nações e povos. Sua missão é espalhar o caos, acirrar os ânimos e criar divisões profundas entre os homens. Onde ele passa, a violência e a guerra se alastram, deixando um rastro de destruição e sofrimento. A espada que ele carrega não apenas destrói fisicamente, mas também separa aqueles que deveriam estar unidos. O Cavaleiro Vermelho é um símbolo das lutas incessantes que marcam a história humana, e sua presença nos lembra das intermináveis batalhas pela supremacia, pela vingança e pela conquista. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo negro, traz consigo uma balança, símbolo da escassez e da desigualdade. Ele é o cavaleiro da fome, e sua chegada é uma advertência sobre o colapso das estruturas econômicas, o desequilíbrio entre os ricos e os pobres, e a escassez de recursos que devastará nações inteiras. A balança que ele carrega representa a medida das coisas, e quando essa balança está desequilibrada, a fome e a miséria se espalham. No Apocalipse, vemos uma descrição de como, com um simples pão, as pessoas terão que lutar pela sobrevivência, e até mesmo uma medida de trigo será escassa. Este cavaleiro representa a fragilidade do sistema econômico e a devastação que acompanha a falta de recursos essenciais para a vida. O quarto cavaleiro é o mais temido de todos. Montado em um cavalo pálido, sua presença é associada à morte. Ele carrega consigo o poder de dizimar toda a humanidade. A morte, em seu mais terrível aspecto, não apenas leva vidas, mas consome toda a esperança, deixando um mundo sombrio e vazio. Ao seu lado segue o inferno, simbolizando o abismo sem fim para onde as almas dos mortos são lançadas. O cavaleiro pálido é uma metáfora para o fim da existência, o colapso de tudo o que foi construído e a inevitabilidade da morte que aguarda todos, ricos e pobres, poderosos e fracos, sem distinção. Sua chegada marca o fechamento de um ciclo, onde a vida, o sofrimento e a morte se entrelaçam em um único e inexorável destino. Cada um desses cavaleiros não é apenas uma figura mitológica ou um ser sobrenatural, mas também uma personificação das forças que moldam a história da humanidade. A guerra, a fome e a morte não são apenas conceitos abstratos. Elas são realidades que já devastaram civilizações ao longo dos séculos e que continuam a assombrar o presente. A visão de João não é uma simples previsão de catástrofes futuras, mas uma reflexão profunda sobre as constantes lutas internas e externas que todos enfrentamos. O cavaleiro do cavalo branco nos lembra das falsas promessas, o cavaleiro do cavalo vermelho das divisões que criamos, o cavaleiro do cavalo negro da desigualdade que corrói o mundo, e o cavaleiro do cavalo pálido da morte, que inevitavelmente se apresenta a todos. A pergunta então é: estamos vivendo sob a sombra desses cavaleiros? Será que estamos sendo guiados por promessas vazias de paz? Ou será que estamos caminhando para um tempo onde os horrores da guerra, da fome e da morte dominarão completamente nossa realidade? O Apocalipse de João não é apenas uma advertência sobre o fim dos tempos, mas um alerta sobre a condição humana, a luta interna entre nossas escolhas e as forças que estão além de nosso controle. A Grande Babilônia. Se os 4 cavaleiros do Apocalipse representam as forças de destruição, guerra, fome e morte que assolam a humanidade, a Grande Babilônia personifica o auge da corrupção e do orgulho humano. Ela é a cidade do pecado, a grande potência que, em seu luxo e poder, se esqueceu de Deus e se entregou à idolatria e ao materialismo. Sua queda, profetizada por João, é um dos momentos mais dramáticos do Apocalipse, um símbolo do colapso das estruturas de poder que, antes de tudo, se baseiam na vaidade e na opressão. A Grande Babilônia não é apenas uma cidade física, mas um símbolo de todos os sistemas humanos que se tornam arrogantes e corruptos. Sua riqueza, seu glamour e sua glória são construídos sobre a exploração, sobre a destruição do outro. A Babilônia é a representação do império que ignora a justiça, que se alimenta da crueldade e que se afasta de Deus em busca de um prazer temporário e efêmero. João descreve-a como uma mulher vestida com roupas luxuosas,
com taças de ouro e adornada com joias, mas ao mesmo tempo cheia de abominações e iniquidades. Ela se embriaga com o sangue dos santos e dos mártires, um sinal de que a sua ascensão ao poder foi marcada pela violência e pela opressão daqueles que se opuseram ao seu reinado. A imagem de Babilônia no Apocalipse é carregada de simbolismo. Ela representa o consumismo desenfreado, a busca insaciável por riquezas e prazeres materiais, que cegam os homens para a verdadeira paz e justiça. Ela é a cidade que se ergue em orgulho, confiando em sua força e em sua riqueza, mas que, por sua natureza corrupta, está condenada a cair. O profeta João descreve como, em um momento de desespero, os mercadores, os reis e os comerciantes do mundo lamentam sua queda, pois perderam suas riquezas e seu poder. Babilônia representa o império que foi construído sobre a mentira e o egoísmo, e sua queda será tão repentina quanto devastadora. Sua destruição não é apenas o fim de uma cidade, mas o colapso de uma maneira de viver, de um estilo de vida baseado na exploração e no domínio sobre os outros. O juízo que recai sobre Babilônia é um reflexo do julgamento de Deus sobre todos os sistemas humanos que colocam seus próprios interesses acima da justiça divina. A cidade é consumida pelo fogo, simbolizando o purificador julgamento de Deus sobre a corrupção e o pecado. Suas muralhas, antes intransponíveis, são derrubadas, e seus palácios de ouro se transformam em cinzas. A queda da Grande Babilônia é um aviso sobre as consequências da arrogância humana e do afastamento de Deus. Ela é uma lembrança de que todo império baseado na opressão, no materialismo e na exploração do outro está fadado a cair, e que nenhum sistema humano, por mais forte que pareça, pode resistir à justiça divina. Mas o Apocalipse não se limita a descrever a queda de Babilônia como uma catástrofe política ou social. A destruição da cidade também é uma metáfora espiritual. Babilônia representa tudo o que é idólatra e egoísta, tudo o que desvia o coração humano da verdadeira adoração a Deus. Ela é a força que tenta seduzir os corações com promessas de prazer e riqueza, afastando as pessoas do caminho da justiça, da verdade e da pureza. A queda de Babilônia, portanto, não é apenas um evento no futuro, mas também uma batalha interior que cada ser humano deve enfrentar. A luta contra a sedução do materialismo, da vaidade e da idolatria. No Apocalipse, a destruição de Babilônia é inevitável. Nenhuma força humana, nenhum império ou sistema pode resistir ao juízo divino. Ao longo da história, vimos impérios e impérios caírem, e suas ruínas se tornaram lembranças de um passado glorioso e vazio. Babilônia é a história de todos os impérios que se levantam em orgulho e caem em vergonha, mas também é um lembrete de que, apesar da decadência e da corrupção que muitas vezes dominam o mundo, Deus sempre terá a última palavra. À medida que nos aproximamos do fim, podemos nos perguntar: estamos vivendo na Grande Babilônia? Em um mundo onde o consumo é incessante, onde a busca por poder e riquezas muitas vezes supera os princípios de justiça e amor, será que não estamos, de alguma forma, construindo nossa própria Babilônia? A resposta a essa pergunta depende da escolha de cada um. Seguir o caminho da sedução material ou buscar a verdadeira paz e justiça que só podem ser encontradas em Deus. O Cordeiro e o Juízo Final. No coração do livro de Apocalipse, entre as imagens de destruição, morte e caos, surge uma figura de redenção e esperança, o Cordeiro de Deus. Embora o Apocalipse seja conhecido por suas visões de grande tribulação, ele também revela a vitória final, do bem sobre o mal, a luz sobre as trevas. O Cordeiro, que representa Jesus Cristo, é o verdadeiro protagonista da história, aquele que, embora tenha sido imolado, triunfa sobre as forças do mal e traz a verdadeira paz e justiça ao mundo. A figura do Cordeiro no Apocalipse não é apenas uma referência à sua morte sacrificial na cruz, mas também à sua função como juiz e rei. O Cordeiro é o único digno de abrir os selos que selam o futuro da humanidade, e sua autoridade é incontestável. Ele é o único que pode administrar o juízo final, e sua presença é o sinal de que, no fim, o mal será derrotado
e a verdadeira justiça prevalecerá. O Cordeiro não é um ser passivo, mas um guerreiro divino que, com a sua morte e ressurreição, destruiu as forças das trevas e deu à humanidade a chance de redenção. Ao longo do Apocalipse, vemos o Cordeiro tomando uma posição de autoridade. Quando ele abre o livro selado, com cada selo que é quebrado, uma nova etapa do juízo se revela. A cada selo vemos uma nova onda de catástrofes que afligem a terra: guerras, fome, pestes e a morte. Mas ao mesmo tempo, vemos que essas calamidades são uma parte necessária do plano divino. Elas não são o fim, mas um prelúdio para a chegada do reino de Deus. O Cordeiro é o juiz que conduz a história, mas também é aquele que, em sua misericórdia, oferece aos homens a oportunidade de se arrependerem e se voltarem para ele. O juízo final, que é o culminar de todo o Apocalipse, é um momento de separação. A humanidade será dividida entre aqueles que seguiram o Cordeiro e aqueles que seguiram as bestas e os poderes das trevas. O Cordeiro, como juiz, irá separar os justos dos injustos. A grande batalha final será travada entre os exércitos celestiais, comandados pelo Cordeiro, e as forças do mal, representadas pela besta e seus seguidores. Esta batalha não é apenas uma luta física, mas também uma guerra espiritual, onde as almas humanas são o campo de batalha. Na visão do juízo final, os mortos são ressuscitados, e todos, grandes e pequenos, são julgados de acordo com suas ações. O livro da vida será aberto, e aqueles cujos nomes não estiverem registrados nele serão lançados no lago de fogo, um símbolo de punição eterna. Mas aqueles cujos nomes estiverem no livro da vida, aqueles que seguiram o Cordeiro, serão recebidos na presença de Deus e participarão da criação de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. O juízo final é, portanto, tanto uma destruição do mal quanto uma renovação total, onde tudo o que é corrupto e impuro será consumido, e o reino de Deus será estabelecido em sua plenitude. O Cordeiro, embora tenha sido sacrificado, se ergue como o vitorioso. Ele é o rei que governa em justiça, e seu domínio será eterno. No fim, o Apocalipse nos oferece uma visão de esperança, mesmo no meio do caos e da destruição. O mal não terá a última palavra, pois no juízo final, o Cordeiro triunfará sobre tudo o que é maligno, e os justos viverão eternamente na presença de Deus. Mas a questão permanece: estamos preparados para esse julgamento? O Apocalipse nos chama a viver em vigilância, a sermos fiéis ao Cordeiro, a buscar a santidade e a justiça, sabendo que no final todos seremos julgados. A vitória do Cordeiro não é apenas uma promessa futura, mas um convite presente para que nos arrependamos de nossos pecados e vivamos de acordo com a vontade de Deus. O juízo final é um evento inevitável, mas também é uma oportunidade para que cada um de nós escolha de que lado estará. À medida que o fim se aproxima, o Apocalipse nos desafia a refletir sobre nossas vidas e escolhas. Seguir o Cordeiro significa abdicar dos prazeres e ilusões do mundo, rejeitar a tentação das trevas e abraçar a luz divina. O Cordeiro é o único que pode nos conduzir à verdadeira salvação, e é ele quem traz finalmente a paz duradoura que todos anseiam. O novo céu e a nova terra. Depois de todas as visões de destruição, guerra e juízo, o livro de Apocalipse nos oferece a mais sublime e gloriosa promessa: o novo céu e a nova terra. Uma visão de esperança, onde todo o sofrimento, toda a dor, toda a corrupção do mundo atual serão apagados. O fim do Apocalipse não é apenas uma conclusão de catástrofes, mas o início de uma nova criação, uma criação que reflete a perfeição e a beleza do plano divino. Na visão de João, ele vê uma cidade celestial descendo do céu, uma nova Jerusalém, adornada como uma noiva, preparada para o seu esposo. Essa cidade não é apenas um local físico, mas o símbolo da comunhão plena entre Deus e a humanidade. Neste novo mundo, não haverá mais separação entre o Criador e suas criaturas. O povo de Deus viverá com ele para sempre, em plena paz e harmonia. O sofrimento, a dor, a doença e a morte
que tantas vezes marcaram nossas vidas, serão extintos para sempre. O pranto será enxugado e todas as lágrimas serão secadas pela presença de Deus. João descreve o novo céu e a nova terra como um lugar de perfeição absoluta. As ruas são de ouro puro, tão claras que parecem cristalinas. O rio da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, trazendo cura e renovação a todos. As árvores da vida, cujas folhas são para a cura das nações, crescem em abundância, e os frutos que elas produzem nunca murcham ou apodrecem. O povo de Deus, agora livre de todo pecado e maldade, habita esta cidade celestial, e a glória de Deus ilumina tudo ao seu redor. Não há mais noite, pois a luz de Deus brilha eternamente, dissipando toda a escuridão. Não há mais necessidade de sol ou lua, pois a presença divina é suficiente para trazer luz e vida. A Nova Jerusalém é, em muitos sentidos, a restauração daquilo que foi perdido no Éden. No jardim do Éden, Deus caminhava com Adão e Eva, em perfeita comunhão com suas criaturas. Quando o pecado entrou no mundo, essa comunhão foi quebrada, e a humanidade foi separada da presença de Deus. Mas no novo céu e na nova terra, essa separação será totalmente superada. Deus habitará com seu povo e os seres humanos poderão finalmente experimentar a plenitude do seu amor e da sua presença. Esse é o cumprimento da promessa de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Este novo mundo não será apenas livre de dor e sofrimento, mas será um lugar de eterna alegria e paz. Não haverá mais choro, mais mortes ou mais dores, pois tudo o que está corrompido será transformado. A tentação, o pecado e a morte já não terão lugar. As pessoas não mais sofrerão com o peso do pecado, mas viverão em harmonia e felicidade eternas. Será a verdadeira restauração do que Deus originalmente planejou para a humanidade. O novo céu e a nova terra também representam a plena vitória do reino de Deus. Onde antes o mal parecia prevalecer, agora a justiça de Deus reina absoluta. A terra que havia sido marcada pela queda e pela corrupção será purificada e restaurada. Os justos habitarão a nova criação e a paz reinará para sempre. Não haverá mais guerra, divisão ou separação, pois todos estarão unidos em Cristo, na eterna comunhão com o Criador. A promessa do reino de Deus que foi revelada ao longo de toda a Bíblia se cumprirá neste momento. O mal será erradicado e o pecado não terá mais domínio sobre os corações humanos. Mas talvez a questão mais profunda que o Apocalipse nos coloca é: estamos prontos para esse novo começo? O que João nos revela sobre o novo céu e a nova terra não é apenas um evento futuro, mas uma realidade que começa agora, em nossos corações. O Apocalipse é um convite para que vivamos em santidade e retidão, para que busquemos a justiça de Deus enquanto aguardamos ansiosamente o cumprimento da promessa de um novo mundo. Esse mundo não será um lugar distante ou inacessível. Ele já está ao nosso alcance, se buscarmos a transformação em Cristo. O Cordeiro nos convida a participar dessa renovação, a nos prepararmos para essa eternidade, ao vivermos de acordo com seus princípios e ensinamentos. A visão do novo céu e da nova terra, por mais grandiosa e distante que possa parecer, é também uma chamada à ação no presente. Cada um de nós é convidado a viver como cidadão dessa nova criação, a buscar a justiça, a paz e a verdade agora em nosso mundo. O Apocalipse nos lembra que, no final, o mal será derrotado e a luz de Deus brilhará para sempre. Portanto, enquanto aguardamos a consumação desse reino eterno, somos chamados a viver na luz da esperança e da fé, sabendo que o final da história é uma história de redenção, de renovação e de vitória definitiva sobre o mal. A pergunta final: estamos vivendo o fim? Depois de explorar as visões apocalípticas de João, chega o momento de uma pergunta que ressoa em nossos corações e mentes. Estamos vivendo o fim? O Apocalipse, embora seja uma revelação de um futuro distante, não é apenas um livro sobre eventos que acontecerão em algum momento. Ele é uma mensagem atemporal que nos alerta para os sinais dos tempos e nos convida a refletir sobre o estado do nosso mundo e nossas próprias vidas diante de Deus. João, ao escrever o Apocalipse,
Usou imagens e simbolismos para transmitir uma mensagem de julgamento, renovação e esperança. Mas também é claro que ele descreveu tempos de grande tribulação, sinais de caos e corrupção que, em muitos aspectos, ecoam os nossos dias. A pergunta que o Apocalipse nos faz é não apenas sobre o futuro, mas sobre o presente. Estamos percebendo os sinais que indicam a aproximação do fim, ou estamos cegos à realidade espiritual que nos cerca? A resposta a essa pergunta pode ser tanto uma confirmação quanto um alerta. O próprio Cristo nos falou sobre os sinais dos tempos, os quais muitos interpretam como coincidências ou catástrofes naturais isoladas. Mas se olharmos com mais atenção, podemos perceber que, em muitos aspectos, o nosso mundo parece refletir as imagens descritas por João. Guerras e rumores de guerras, fome, doenças e desastres naturais. Todos esses são sinais que Jesus mencionou como parte do processo de preparação para o fim. São eventos que, se interpretados à luz das profecias, parecem indicar uma escalada em direção ao cumprimento dessas visões apocalípticas. Mas o Apocalipse não fala apenas de destruição. Ele também aponta para um novo começo, uma renovação, onde os justos serão separados dos injustos e onde o reino de Deus será finalmente estabelecido. Vivemos então em um momento crucial, onde as escolhas que fazemos hoje terão um impacto eterno. O fim que o Apocalipse descreve não é apenas o fim do mundo físico, mas também o fim de uma era de desobediência e o começo de uma era de justiça divina. Para aqueles que estão em Cristo, o fim não é algo a temer, mas a ansiar, pois será o momento da restauração completa e do reinado de Deus em plenitude. Contudo, para os que ainda vivem em rebeldia, o Apocalipse serve como um aviso. As bestas, a grande Babilônia, os juízos e a batalha final não são apenas imagens distantes de um futuro sombrio, mas reflexões sobre os sistemas que corrompem e afastam a humanidade de Deus. Estamos vivendo em um tempo em que a idolatria, a corrupção e a opressão parecem prevalecer. A busca insaciável por poder, riquezas e prazer sem consideração pela justiça e pelo bem-estar do próximo continua a dominar a nossa sociedade. O Apocalipse nos chama a refletir sobre isso e a escolher um lado, pois no final não haverá neutralidade. O Cordeiro e os seus seguidores serão vitoriosos, mas aqueles que rejeitam a verdade de Deus enfrentarão as consequências de sua escolha. A pergunta, estamos vivendo o fim? É também um convite a uma introspecção espiritual. Como estamos vivendo nossas vidas? Estamos buscando a justiça, a paz e a santidade que o reino de Deus exige? Ou estamos nos rendendo às seduções do mundo, construindo nossas próprias Babilônias, sem perceber que a destruição que elas trazem é iminente? O fim do mundo, de acordo com o Apocalipse, não é algo que acontecerá subitamente, sem aviso. Ele será precedido por sinais que nos chamam a refletir, a mudar e a nos preparar para o que está por vir. O Apocalipse também nos ensina que, enquanto vivemos esses tempos finais, devemos permanecer vigilantes e fiéis. O fim pode ser iminente, mas também é uma oportunidade para a salvação. Em um mundo que está em constante mudança, onde as tribulações parecem aumentar, a verdadeira esperança para o cristão não está nas circunstâncias externas, mas na certeza de que, no final, o Cordeiro reinará. A pergunta, estamos vivendo o fim? Nos desafia a viver com propósito, sabendo que cada dia é uma chance de fazer escolhas que refletem a verdade eterna do Evangelho. Se estamos de fato no fim, devemos nos preparar não com medo, mas com fé e confiança em Deus, que promete estar conosco até o fim dos tempos. Mas talvez a pergunta mais profunda seja: como estamos respondendo a esses sinais? Estamos apenas observando ou estamos nos preparando para o retorno do Senhor? O Apocalipse, com toda a sua intensidade e mistério, nos chama a uma ação radical. Ele nos convida a abandonar as falsas seguranças deste mundo, a buscar a verdadeira paz em Cristo, a viver com um senso de urgência, sabendo que o fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Depois de explorarmos as profundezas do livro de Apocalipse, é impossível não perceber que, embora os eventos descritos sejam grandiosos,
aterradores e profundos, a mensagem central é uma mensagem de esperança. A Bíblia, ao nos revelar os eventos finais, não nos deixa sem direção ou sem consolo. Ao contrário, nos oferece a visão de um novo começo, uma criação renovada onde Deus estará presente e seu reino será estabelecido para sempre. O Apocalipse nos faz um convite para olhar além das tribulações e focar na glória do futuro que nos aguarda. Embora o fim do mundo, como conhecemos, seja inevitável e cheio de juízo, também há um momento de purificação, renovação e triunfo da justiça divina. O mal não prevalecerá eternamente. O Cordeiro que foi sacrificado se levantará vitorioso e estabelecerá o seu reino, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Os justos, os fiéis, aqueles que seguiram o Cordeiro e confiaram em sua promessa, viverão para sempre em sua presença. Essa revelação nos chama a uma reflexão profunda sobre nossas vidas. Estamos preparados para esse futuro glorioso? O Apocalipse nos alerta para a brevidade da vida e a necessidade de estarmos vigilantes. As calamidades, as tribulações e os sinais que surgem ao nosso redor não são apenas eventos distantes ou incontroláveis. São chamados divinos para que nos voltemos ao Senhor. O tempo de graça ainda está disponível, mas o momento de decisão é agora. Cada dia vivido longe de Deus é um dia perdido para a eternidade. O convite do Apocalipse não é apenas para entender o futuro, mas para transformar o presente, para viver de forma a refletir os valores do reino de Deus, aqui e agora. A verdadeira pergunta não é se estamos vivendo o fim, mas como estamos vivendo enquanto aguardamos o fim. Cada um de nós é convidado a fazer uma escolha, a alinhar sua vida com a vontade de Deus, a rejeitar o mal e abraçar a verdade do Evangelho. O fim para o cristão não é um motivo para medo, mas um momento de expectativa, pois sabemos que é o momento da vitória definitiva de Deus. A grande batalha, que se desenrola no Apocalipse, já foi vencida na cruz. O Cordeiro, que se sacrificou por nós, nos garante a vitória sobre o pecado, a morte e o mal. Mas o Apocalipse também é um convite à ação. Não podemos esperar passivamente, imaginando que o futuro será simplesmente um evento distante. O fim dos tempos nos chama a viver de forma radical, a viver como cidadãos do reino de Deus, antecipando no presente aquilo que será consumado no futuro. Nossa vida, nossas escolhas e nosso testemunho devem refletir essa expectativa de que, no final, o reino de Deus será estabelecido e o mal será erradicado. A pergunta central: estamos vivendo o fim? Zrenia é, na verdade, um convite para que cada um de nós se prepare para esse fim glorioso, vivendo com fé, esperança e obediência. Portanto, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, com todos os seus sinais e tribulações, devemos nos lembrar de que, em meio ao caos, a vitória final já está garantida. O Apocalipse não é um livro que nos deixa em desespero, mas nos apresenta a nossa esperança. Ele nos chama a confiar em Deus, a viver em santidade, a ser instrumentos de paz e justiça, enquanto aguardamos o fim, sabendo que o fim será, na verdade, o início de algo maravilhoso. O fim que o Apocalipse descreve é a consumação de todas as promessas de Deus, a restauração de todas as coisas, onde o sofrimento dará lugar à alegria, a escuridão à luz e a morte à vida eterna. A nossa esperança não está em um futuro incerto ou em um mundo em ruínas, mas no retorno triunfante de Cristo, que fará todas as coisas novas. Agora cabe a cada um de nós, enquanto aguardamos esse glorioso dia, escolher como viver. Estamos prontos para esse fim? Estamos vivendo com a expectativa do reino de Deus? Que a resposta a essas perguntas nos leve a viver com urgência, com fé e com uma esperança inabalável na promessa de um novo céu e uma nova terra. Que, como seguidores do Cordeiro, possamos ser luz no meio das trevas, proclamando ao mundo que a vitória final de Deus é certa e está cada vez mais próxima. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo livro de Apocalipse. Um livro que, embora envolto em mistério, nos revela a esperança e a promessa de um futuro glorioso em Cristo. À medida que refletimos sobre as profecias de João e os sinais dos tempos, somos lembrados da urgência de viver com fé,
vigilância e confiança no plano divino. O fim, como descrito nas Escrituras, não é algo a temer, mas um novo começo, a restauração do mundo e a vitória final de Deus sobre todo o mal. Que, em cada um de nós, o desejo de viver para a glória de Deus se fortaleça, à medida que aguardamos o retorno do Senhor. Que possamos ser luz em um mundo de escuridão e viver com a certeza de que, independentemente das tribulações que enfrentamos, o reino de Deus é eterno e sua vitória é garantida. Se este vídeo tocou seu coração, não deixe de refletir sobre o que está sendo revelado a você neste momento. O Apocalipse nos chama a uma ação. Ele nos desafia a viver de maneira fiel, justa e verdadeira, preparando-nos para o futuro que Deus prometeu. Não estamos sozinhos nesta jornada. Ele está conosco e sua promessa é certa. Se você ainda não se entregou ao Senhor, esse é o momento. Não espere pelo futuro incerto, mas escolha agora viver para Cristo, seguir seus passos e se preparar para o glorioso fim que se aproxima. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente enquanto esperamos, com esperança, o retorno de nosso Salvador. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem de esperança e ative as notificações para mais conteúdos como este. Lembre-se, estamos vivendo os últimos dias e nossa preparação espiritual é a chave para viver em paz. Não importa o que o futuro nos reserve. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida.